Olá, meus alunos, vamos aí para a correção de mais uma semana, tratando de números inteiros. Então, ele diz aqui, né, como se a gente estivesse presencialmente, reunir-se com os colegas e fazer essa atividade. Como estamos em pandemia, né, estamos em casa, cada um faça o seu exemplo. Cada um deve escrever 4 adições com números inteiros em uma folha de papel. Então, vamos lá. Uma delas com 2 números positivos, a outra com 2 números negativos, a outra com um número positivo e um número negativo. E a última, um dos números tem que ser 0. E aí ele fala, efetue as adições, né, para somar e coloca-as em um lugar visível para que todos possam ver. Então aí vocês vão analisar. A primeira dela era 2 números positivos. Eu vou pôr, eu tenho 3 e eu tenho 4. Então, no final, eu tenho 7. O outro exemplo, ele mandou colocar 2 números negativos. Então, eu vou colocar aqui. Eu devo 3, eu devo 4. Quando eu junto tudo isso, significa que eu estou devendo 7. Correto? O terceiro, ele quer um positivo e um negativo. Então, eu posso dizer assim, ó. Eu tenho 3, mas eu estou devendo 4. Isso significa que a hora que eu juntar tudo isso, eu vou ficar devendo 1. Mas eu poderia pôr um outro exemplo aqui. Eu devo 3 e eu tenho 4. Então, no final das contas, me sobra 1, tá bom? E o último exemplo, ele quer uma parcela com 0. Eu também tenho 2 opções. Eu tenho 4, mas eu não tenho nada. No final das contas, eu vou ficar com 4. Uma segunda opção é, eu devo 4, mas eu não tenho mais nada. No final das contas, eu vou ficar devendo 4. E em cima disso, ele fez algumas perguntinhas. A primeira pergunta é, quando a gente soma 2 números positivos, o resultado é positivo ou é negativo? O resultado será positivo. Então, tá aqui, ó. Os resultados das adições de 2 números positivos foram positivos ou negativos? Foram positivos. Depois, o resultado das adições com 2 números negativos foram positivos ou foram negativos? Tá aqui, ó, é o meu segundo exemplo, foi negativo. Agora, a terceira. Os resultados das adições de números positivos e negativos foram positivos ou foram negativos? Aí vai depender do exemplo que cada um deu. Vamos supor que a Marcilene escreveu esse exemplo. Então, o dela deu negativo. E vamos supor que o Leandro, né, ou o Jonatas, ou alguém, deu este outro exemplo aqui, que vai ser positivo. Então, ambos estão somando positivo com negativo, negativo com positivo. Porém, vai depender do valor. Ou se eu tenho mais, vai dar positivo. Se eu devo mais, vai dar negativo. Então, quando eu somo parcelas com sinais diferentes, o resultado nem sempre é óbvio, vai depender dos números que estão envolvidos. Então, a gente responde aqui na letra C, que depende dos números que estão envolvidos. Na operação, ok? Letra D. Os resultados das adições em que uma das parcelas é 0 foram positivos ou negativos? Novamente, vamos lá. Um aluno colocou mais 4 com 0, deu positivo. O outro colocou menos 4 com 0, foi negativo. Novamente, vai depender das parcelas. Se a parcela for positiva, o resultado é positivo. Se a parcela for negativa, o resultado é negativo. Então, vamos lá para a resposta. Se a parcela da soma for positiva, o resultado será positivo, porque o 0 é neutro, ele não muda, ele não altera a minha soma. Se a parcela da soma
for negativa, o resultado será negativo. Correto? Exercício E. Depois converse com o professor e os colegas, né? A discussão aí seria essa que eu já fiz nas respostas. Exercício 16. O termômetro eletrônico da câmara fria, representado a seguir, estava com defeito e, por isso, sempre marcava 4 graus acima da temperatura real. Então, ele estava marcando menos 40. Menos 40 ele estava acima. Significa o quê? Que essa temperatura aqui é mais baixa. Então, vocês podem pensar assim, se ela é mais baixa, se eu pensar no número 40, muita gente vai responder 36, porque tem que baixar 4. Mas não é bem assim que funciona. Temos que lembrar que estamos tratando de números negativos. Então, vamos lá para a explicação. Qual era a temperatura real dessa câmara? Então, vamos pensar aqui, ó. Número negativo, ele está ao contrário. Então, olha lá, ó. Como se eu tivesse o 0, 10... o 20, 30, 40 e depois 50, 60. Então, a câmera está marcando aqui, ó, 40. Só que ele está acima. Então, significa que para mim achar a resposta verdadeira, eu vou ter que diminuir, vou ter que descer. Então, se eu descer, então se eu estava devendo 40, eu vou ficar devendo 41, ficar devendo 42, ficar devendo 43, ficar devendo 44. Então, a temperatura exata da câmera é menos 44 e não menos 36, como os muitos devem ter pensado. Porque, se ele está acima, eu vou tirar 4 aqui, 36 tira 4, dá 40 tira 4, dá 36. Mas não é bem isso, porque não estou tratando do número 40, estou tratando do número menos 40. Então, se eu vou diminuir, se eu vou ter que descer, porque ele estava marcando acima... Então, quando a gente desce na parte negativa, os números vão aumentando, tá sempre aumentando. Então, menos 40, menos 41, menos 42, menos 43, menos 44 é a resposta certa, tá bom? Então, a resposta deste exercício aqui é menos 44 graus Celsius. Correto? Agora, vamos lá para a letra B. A letra B diz assim, qual era a temperatura real quando o termômetro marcava 22? Agora sim, o termômetro estava aqui no 22, ele estava marcando 4 acima, então eu vou ter que descer 4. 22, 21, 20, 19, 18. Então agora dá para pensar como vocês tenho certeza que pensaram. 22 tira 4, vai chegar no 18 graus Celsius. Então, no número positivo, fica coerente. Então, a resposta exata é 18 graus Celsius. Então, agora, tratando de números negativos, nós temos que prestar muita atenção, tá certo? No número positivo, quando eu vou tirar, significa que eu tenho... Vamos fazer a continha. Eu tenho aqui, ó, 22 e ele estava 4 acima, então eu vou tirar 4. Significa que eu vou ter 18. Agora, lá nos negativos, não é bem assim que funciona. Ele estava devendo 40, né? Menos 40. E ele vai diminuir, porque ele estava acima, ele vai diminuir 4. Então, presta atenção. Devo 40 e devo 4. Então, eu devo 44. Por isso, 44 graus Celsius. Vamos aí para o nosso próximo exercício. O exercício 17. Leia o texto a seguir e depois responda às questões. O primeiro semestre de 2012 registrou aumento de 41% no número de mamografias realizada no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, entre as mulheres na faixa prioritária, ou seja, 50 e 69 anos, se comparado ao mesmo período de 2010. Então, ele está dizendo que de 2010 a 2012 teve um aumento de 41% no número de exames. E aí ele vai dizer, em 2012 foram feitas
2.139.238 exames, sendo 1.022.914 na faixa prioritária, enquanto em 2010 foram feitas 1.667.272 mamografias, sendo 726.890 na faixa prioritária. Esses dados, né, foram tirados aí do Portal da Saúde lá em 2012. Letra A. Quantos exames foram realizados a mais em 2012 do que em 2010? Só pegar os valores. 2012 era 2.139.238 menos 1.667.272. Isso equivale a 471.996 exames que foram realizados a mais. Letra B. Qual é a importância desse exame? Converse com seus colegas. Esse exame é de suma importância para as mulheres, né? Para diminuir aí o risco de câncer de mama, da morte pelo câncer de mama. Né? Ele não diminui o risco, ele diminui a incidência da morte, porque se eu faço o exame e descubro com antecedência, eu posso realizar o tratamento, certo? Por último, né, temos aí o exercício número 18. Uma pessoa anotou na tabela a seguir as movimentações de sua conta corrente em determinado período. Então, vamos lá. No dia 12/5, ela tinha um saldo. O que é saldo? É o que eu tenho no banco, R$800. Positivos, não tem nada, é positivo, eu tenho. Só que ela deu um cheque, ela gastou 200 no dia 13. Depois, num outro certo dia que ela não falou, ela gastou mais 100. Então, vamos lá. Vou parar aqui por enquanto. Ela tinha 800, ela gastou 200, ela ficou com 600, ela gastou 100, ela ficou com 500. Depois, ela foi lá no dia 22, depositou 450. Se não tem sinal de nada, é positivo. Então, vamos lá. Ela tinha 500 e ela colocou 450. Então, nesse dia, ela ficou com 950, certo? Mas logo em seguida, lá no dia 1º/6, ela deu outro cheque, ela gastou R$1.000. Então, vamos lá, ó, ela tinha 950 e ela gastou 1.000. Opa, deu problema aqui. Ela ficou devendo R$50 nesse dia. Mas em seguida, ela percebeu que ela estava devendo, no dia 2, no dia seguinte, ela foi lá e depositou. Então, ela colocou R$900. Então, ela ficou devendo 50, mas ela chegou lá e depositou 900 nesse dia 2. E aí, ela pagando a conta, né, de 900, eu tiro 50 para eu pagar, sobra 850. Então, qual foi o saldo dela? Determine o saldo dela no dia 2. O saldo dela no dia 2 foi de R$850. E a pergunta B, em que data o saldo dessa conta estava negativo? Estava negativo, né? Olha aqui, ó, o dia que ela gastou 1.000. Vamos ver? O dia que ela gastou 1.000 foi o dia 1º, o dia que ela gastou 1.000, dia 1º/6. Então, basta responder aqui, dia 1/6. Espero que todos tenham entendido. Um forte abraço.